boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso webinar, uma atividade que está sendo realizada, promovida pela Aslore e pela Pragma Soluções Sustentáveis, a partir de uma parceria que nós possuímos, voltada ao desenvolvimento de uma solução para a logística reversa de embalagens em geral, que tem atuação em todo o Brasil. Esse é o primeiro evento de um ciclo de debates que nós estamos promovendo em conjunto. Essa foi uma percepção da Aslore e também da Pragma, de que o tema de gestão de resíduos é um tema que tem despertado maior interesse no país e, ao mesmo tempo, também tem exigido muitas medidas por parte do poder público, das empresas e da sociedade no geral. Então, a gente inicia hoje um ciclo de debates aqui. Esse ciclo de debates ele terá a sua primeira atividade, que é essa que nós estamos, voltada à discussão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. No dia 27 de setembro, nós teremos uma segunda rodada de debates voltada especificamente à logística reversa de embalagens em geral. No dia 25 de outubro, nós teremos um webinar voltado a debater a regulamentação, as regulamentações tanto nacional quanto estaduais. E no dia 22 de novembro, então, nós faremos o último webinar desse ano, voltado a debater os modelos de logística reversa, especialmente os programas estruturantes e a inclusão de catadores de materiais recicláveis, destacando aqui em especial o programa Recupera, que é o programa desenvolvido hoje pela Pragma, em parceria também com a Aslore e um conjunto de outras empresas. Hoje aqui conosco a gente tem o Eduardo, que é o presidente da Aslore, o Ailton Storoli também nos acompanhará aqui e é a pessoa responsável tecnicamente hoje por conduzir temas relacionados à logística reversa no âmbito da Aslore. A gente tem uma equipe aqui da Pragma nos apoiando nesse evento e também a Tânia, que é da Aslore, que é uma parceira que tem feito esse trabalho andar junto com todos, né? Queria cumprimentar todas as pessoas aqui, eu já vi vários amigos aqui, pessoas que são estudiosas do tema, pessoas vinculadas ao poder público, empresas também, e especialmente aqui um cumprimento e um boas-vindas especial para as empresas que são associadas da Aslore, que promove esse debate junto com a gente. Então, eu queria, sem mais delongas, passar para o Eduardo, que vai fazer uma fala aqui de abertura para a gente. Logo depois eu vou trazer a todos aqui uma apresentação para que a gente entre um pouco mais para dentro desse tema importante, difícil, complexo, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós teremos um espaço para perguntas que poderão ser feitas pelo chat. Eu já adianto, quando fizerem as suas perguntas, por favor, coloquem também o seu e-mail, porque aquelas que nós não respondermos aqui, nós enviaremos as respostas por e-mail e, no final, faremos aqui um fechamento também, Pragma e Aslore. Então, Eduardo, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos aí a esse primeiro webinar aí que a Aslore está promovendo junto com a Pragma, né? Nós pensamos em promover esse webinar, esse conjunto, né, de webinars aí com 4 temas extremamente importantes aí para trazer um pouco mais de atualização em relação a esses temas da logística reversa para todos os nossos associados e também para convidados e outras empresas aí que desejam conhecer mais a fundo esse assunto importante que tem tomado cada vez mais
corpo aí no país, né? Com novas regulamentações, com novos movimentos aí que envolvem cada vez mais a temática dos resíduos, né? Passando pela logística reversa, pela circularidade, pelas temáticas de ESG que permeiam aí outros impactos aí na sociedade, né? Inclusive mudanças climáticas e outras coisas que estão ligadas à produção e consumo aí e toda essa temática de logística reversa. A maioria de vocês, a gente sabe, conhece a Aslore já há bastante tempo, né? A maioria aqui associados, mas sempre é bom comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Que foi fundada lá no ano de 2015 e de lá para cá tem tido cada vez mais o ingresso de associados aí, graças ao esforço, né? O desempenho e a dedicação aí dessas pessoas que trabalham na Aslore há bastante tempo, né? Fazer um agradecimento especial aqui ao nosso vice-presidente, o Marcos Oderich, né, que hoje está na vice-presidência, já foi presidente fundador da Aslore, né, junto com os demais membros da diretoria também presentes aqui hoje. E um agradecimento especial aqui à Tânia e ao Ailton, né, que são os nossos braços direitos e esquerdos aí com relação a esse tema aí, junto aos associados e junto aos nossos parceiros, né? Também um agradecimento especial à Pragma, que é um parceiro antigo nosso, que realiza muitos dos nossos projetos, a maioria deles pelo Brasil, para fazer essa recuperação das embalagens aí em todo o país, né? E dar conta dessa meta que nós todos somos obrigados a cumprir, né? Eu falo aqui também, além de estar na presidência da Aslore, também falo como associado, né? Sou gestor na empresa Mercur, Santa Cruz do Sul, e somos associados há cerca de 3 anos, então a gente fica muito tranquilo em estar sócio da Aslore, sabendo que ela tem feito um trabalho sério e importante para que dê essa tranquilidade para os associados, tá? Então a gente fica feliz assim de poder proporcionar um evento desse, né, com pessoas aí extremamente capacitadas nessa temática, como é o Dione, né, e a sua empresa aí, sua equipe, né, também com apoio técnico que o Ailton está aqui presente para contribuir, se for necessário, e todos os comentários e perguntas pertinentes, para que a gente saia daqui com cada vez menos dúvidas, né? Lembrando que todas as dúvidas que houverem e que a gente não conseguir dar uma resposta hoje, podem ser enviadas no chat aí, que a equipe da Pragma vai registrar isso aí, depois a gente passa essas dúvidas aí com o apoio da Tânia para os demais associados, tá? Então, novamente, bem-vindos todos aí e aproveitem e façam suas perguntas e também registrem aí o que for necessário. Um abraço a todos aí, tá, pessoal? E vamos em frente. Contigo aí, Johnny. Obrigado, Eduardo, pela fala. Eu também queria registrar aqui, o Eduardo já falou, mas não deixar de registrar o Marcos Oderich aí, né, o primeiro presidente da Aslore, nos acompanhando aqui. Obrigado por estar conosco, Marcos. Bom, eu vou tentar trazer aqui, pessoal, para vocês, um pouco do contexto do que nos trouxe aqui. Eu quero voltar a lembrar que talvez muitos dos que estejam aqui estejam na expectativa de ouvir mais sobre logística reversa de embalagens. E quando a gente construiu esse roteiro junto com a Aslore, nós também ficamos nos perguntando se não deveria ser esse o primeiro tema. Mas acabamos nos convencendo de que para chegar em algum lugar, nós precisamos conhecer bem o ponto da onde nós estamos partindo, né? E é fundamental, e eu atendo aqui muitas empresas que hoje têm a obrigação com a logística reversa, e eu recebo a mesma pergunta insistente de, mas por que esse negócio da logística reversa? Da onde vem isso? Quem que me obriga? Por que que eu tenho que fazer isso? Não tem nada a ver com esse assunto. Eu produzo alimentos, eu produzo calçado, eu produzo... O que que eu tenho que ver com isso, né? Então,
essas questões recorrentes nos fizeram entender que era importante que esse primeiro webinar nos trouxesse o contexto da política nacional de resíduos sólidos e da realidade dos resíduos no Brasil. Então, é disso que eu vou falar aqui. Tá? Eu vou começar antes, claro, falando um pouco sobre a Pragma, né? Eu, particularmente, já atuo com o tema de resíduos e com trabalho junto a cooperativas, associações de catadores, desenvolvimento de projetos de gestão de resíduos, já se vão aí 25 anos. Então, acompanhei muitas das coisas que aconteceram nessa evolução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da gestão de resíduos no Brasil, e em 2014 nós fundamos a Pragma. E o nosso objetivo era que a Pragma pudesse atuar como um elo, conectando pessoas que tenham essa disposição de tornar o planeta sustentável. E aqui é um ponto bem importante, viu, pessoal? Quando eu digo tornar o planeta sustentável e não tornar o planeta mais sustentável, é porque a realidade que a gente vive hoje ela não é uma realidade sustentável, né? Infelizmente, alguns estudos que têm sido publicados anualmente, esse ano apontaram que agora no mês de junho ou julho, a gente já esgotou os recursos naturais disponíveis para um ano nesse planeta. Então, veja, tudo aquilo que a gente poderia consumir em um ano, a gente consumiu até o mês de junho do ano de 2022. Então, sim, todos nós temos um grande desafio que é tornar o planeta sustentável. Por isso que aqui na Pragma, embora a gente tenha, né, uma decisão de realizar ações concretas e práticas, nós estamos muito conectados aos desafios globais para o enfrentamento das mudanças climáticas. Se alguém tinha alguma dúvida, talvez há 10, 15 anos atrás, de que as mudanças climáticas elas são reais e de que elas afetam o cotidiano da vida de todos, acho que essa dúvida não resta mais. Isso não sou eu que estou dizendo, são os últimos relatórios da Organização das Nações Unidas, são relatórios de grandes centros de conhecimento ao redor do mundo, que apontam o quanto as mudanças climáticas elas vêm impactando não só no cotidiano da nossa vida, mas também na economia, né? A agricultura sofre com isso. Aqui eu vi que tem muitas pessoas do sul do país e que vivem essa realidade da agricultura, da pecuária, de forma muito forte, né? E as mudanças climáticas nos afetam. Então, nós aqui estamos muito conectados no enfrentamento dessas mudanças. Trabalhamos basicamente com 3 eixos: logística reversa, economia circular e projetos que gerem impacto positivo na sociedade. E esse nosso envolvimento com a economia circular e com a logística reversa está muito relacionado à nossa participação na discussão, aprovação e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para quem não sabe, essa política ficou 20 anos em debate no Congresso Nacional e nós acompanhamos boa parte dessa discussão até a sua aprovação e depois o início da implementação das suas ferramentas. Como é uma política voltada à gestão de resíduos, ao longo dessa trajetória nós nos convencemos de uma coisa: nós não vamos conseguir dar solução ou avançar com soluções mais robustas para a questão de gestão de resíduos no Brasil se nós não contarmos com o engajamento da sociedade. Quer dizer, nós precisamos convencer as pessoas, levar a consciência até as pessoas de que nós precisamos reduzir o consumo, a geração de resíduos e garantir que aqueles resíduos que a gente gera tenham efetivamente uma destinação adequada. E eu trago um cenário que é um cenário bastante preocupante, desolador da realidade dos resíduos aqui no nosso país. Bom, apresentada a Pragma, eu queria falar um pouco aqui da evolução da regulamentação da gestão de resíduos sólidos no Brasil.
às vezes a gente ouve falar, e não só na questão dos resíduos, mas também em relação a outros temas, que falta regulamentação, falta lei, falta regra. Bom, não é o caso da gestão de resíduos. A gente tem um conjunto de instrumentos legais, de normativos, que desde a Constituição de 88, que à época, inclusive, foi considerada uma Constituição verde, ela dedica um capítulo para a questão do meio ambiente, desde a Constituição de 88, a gente, de alguma forma, vem tratando do tema dos resíduos sólidos. A gente viu a Lei 11.445, que foi a Política Nacional de Saneamento, tratando também de resíduos, lá no ano de 2007. No ano de 2010, a gente teve a aprovação da Lei 12.305, a lei federal, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente teve a regulamentação dessa lei ainda no ano de 2010. Teve um fato aqui importante, e nós vamos explorar mais ele no próximo webinar, que foi a aprovação do Acordo Setorial de Embalagens em Geral, aprovado no ano de 2015, e que foi o primeiro passo no sentido da implementação da logística reversa de embalagens em geral no Brasil. A gente teve o Decreto 9177, que criou isonomia de responsabilidade entre empresas que estavam no acordo setorial e aquelas que estavam fora dele, e todas com a responsabilidade de recuperar resíduos. A gente teve a atualização do Marco Legal de Saneamento Básico, que ficou conhecido como Novo Marco Legal de Saneamento, que trouxe um conjunto de responsabilidades adicionais às administrações públicas para a garantia da gestão de resíduos. E a gente teve, no ano de 2022, ainda alguns decretos voltados à regulamentação da logística reversa, no geral, não só de embalagens, e, em especial, o Decreto 11.043, que aprovou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que traz um conjunto de metas a serem buscadas pelo Brasil. Então, veja, não é por falta de regulamentação que a gente não avança na gestão de resíduos no país. Eu queria, antes de entrar na lei, trazer um pouco de contexto também a respeito da realidade dos resíduos sólidos no Brasil. E eu quero começar definindo aqui com vocês o conceito de resíduo sólido, né? Muitas pessoas, às vezes, confundem, né, o que efetivamente é o resíduo sólido. A gente tem, nessa classificação que é dada pela Política Nacional de Resíduos, lá no artigo 3º da Lei 2.305, no inciso 16, dizendo que qualquer substância, seja qualquer objeto ou bem que seja descartado pela atividade humana, né, e cuja destinação não possa ser feita, por exemplo, na rede de esgoto, né, qualquer material, seja ele no estado sólido, no estado semissólido, ou mesmo alguns bens que possuem gases ou algum tipo de líquido, né, que não possa ser descartado lá na rede de esgoto, tudo isso, conforme está escrito aqui, está na lei, é considerado resíduo sólido. Eu organizei aqui, só para que a gente consiga afunilar um pouco mais nesse conceito, 4 grandes classificações aqui que nós podemos dar para os resíduos sólidos dentro daquilo que estabelece a lei. A gente tem os resíduos orgânicos, né, resíduos de alimentos, ou mesmo resíduos como cascas, frutas, enfim, que são considerados aí que passam por um processo de decomposição na natureza. A gente tem os resíduos que são os resíduos inorgânicos, e aí entra tudo que a gente conhece, materiais plásticos, espumas, metais, papel, papelão. A gente tem os resíduos sólidos industriais, e aí, veja, esses têm uma natureza diferente, né? Porque são resultantes de uma atividade industrial, e a gente tem os resíduos especiais.
Esses resíduos são aqueles resíduos que precisam de algum tipo de tratamento especial, porque eles não podem simplesmente ser descartados da mesma forma como os resíduos domiciliares, por exemplo. Um outro ponto importante, fiz questão de trazer aqui para dividir com vocês, o impressionante crescimento que a gente tem na geração de resíduos no Brasil. Então, eu trouxe alguns dados aqui que são resultantes lá do panorama de resíduos da Abrelp. Eles fizeram um comparativo do que a gente gerava de resíduos, do que a gente recuperava de resíduos e da destinação dos resíduos, pegando como base o ano de 2010 e o ano de 2019. Então, já nesse primeiro quadro, a gente vê que houve um crescimento significativo de algo aí da ordem de 13 milhões de toneladas ano de resíduos gerados no nosso país. E também, obviamente, a geração per capita aumentou. Então, a gente vê que à medida que os anos vão passando, novas tecnologias também vão surgindo, a gente vê um aumento na geração per capita de resíduos e um aumento na geração geral. E esse aumento da geração de resíduos, ele acabou sendo mais percebido ainda durante o período da pandemia, quando muitos de nós acabamos se utilizando muito, né, de compras online, de pedidos mesmo de alimentação que nós pedimos em nossas casas, enfim. Então, a gente teve também, durante o período da pandemia, um aumento muito significativo na geração de resíduos. A gente tem aqui um outro dado que é bastante interessante, que é a da coleta de resíduos no Brasil. Então, veja, a gente, embora tenha aumentado a coleta de resíduos, a gente ainda não consegue chegar numa coleta que se iguale à quantidade dos resíduos gerados. A gente ainda continua aqui com uma diferença de pelo menos 6 milhões de toneladas de resíduo que simplesmente não é coletada, né? Então, isso é algo bastante preocupante também, porque todo resíduo que não é coletado, ele acaba tendo uma destinação incorreta. Ele vai parar na rua, ele vai parar num bueiro, ele vai parar no rio, ele vai parar no mar, enfim, gerando as consequências que afetam e abalam a todos nós. O que é importante aqui, fazer esse parênteses no meio da nossa conversa, é que, segundo a Lei 12.305, a destinação final correta é aquela que a gente tem nos aterros, né? A lei, inclusive, traz como uma opção a recuperação energética, que seria a queima do resíduo, mas como uma opção lá embaixo, se a gente não tiver outra solução para dar para o resíduo. Mas a destinação final correta, ela tem que ser feita num aterro sanitário. O aterro sanitário, ele é um espaço tratado para isso, tecnicamente, que tem que cumprir um conjunto de requisitos técnicos legais para poder ser assim considerado. Infelizmente, a gente continua convivendo no Brasil ainda com a disposição final inadequada. Uma parte dela sendo feita em lixões, uma parte dela sendo feita em aterros controlados, que eu costumo dizer que é um nome bonito para lixão. Porque o aterro controlado, embora ele seja controlado, ele gera um impacto tão grave quanto aquele que um lixão gera. Então, veja, no aterro sanitário, eu tenho todo um tratamento, uma manta, uma preparação do solo para que o resíduo seja lá depositado e eu não tenha contaminação do lençol freático. Aqui no aterro controlado e no lixão, a gente não conta com esse tipo de tratamento. E aqui, isso é bastante impactante, o comparativo que esse estudo da Abrelp fez entre a quantidade de resíduos destinado de forma adequada ou de forma inadequada, pegando o ano de 2010 e o ano de 2019. Então, veja, embora a gente tenha tido uma melhora na quantidade de resíduos que são destinados inadequadamente, do ponto de vista percentual, a gente teve um aumento quantitativo na quantidade
quantidade de resíduos que continuam sendo destinados de forma inadequada. E só para que vocês tenham uma ideia, como se distribui esses resíduos que são destinados de forma inadequada, a gente tinha, lá em 2019, 23% que ainda eram destinados para aterro controlado e 17,5% destinados para lixões. Então, esse é um quadro comparativo para a gente entender o tamanho do problema que a gente tem na nossa frente e, por isso, a importância do trabalho que vem sendo feito hoje com a logística reversa de embalagens em geral, que é o tema do nosso próximo webinar. Mas, para a gente não ficar só no comparativo entre 2010 e 2019, eu trouxe alguns dados do último panorama de resíduos que foi publicado pela Abrelp e que nos demonstra que no Brasil, no último ano, a gente gerou 82 milhões de toneladas de resíduo. Gente, é muita coisa. 82 milhões de toneladas de resíduo. E o que é pior, desta quantidade, cerca de 30 milhões de toneladas e um pouco mais foram descartadas inadequadamente, ou em aterro controlado ou em lixão. Então, veja, é realmente algo preocupante e que afeta a vida de todos nós. E veja, não é porque eu estou no norte que eu não vou me afetar com o que acontece no sul, ou porque eu estou no centro-oeste, eu não vou me afetar com o que acontece no nordeste. Não, a gente habita o mesmo planeta, o mesmo país. Então, aquilo que a gente faz e que afeta negativamente o meio ambiente vai afetar todos nós. Vai afetar a economia, vai afetar a organização da vida, vai afetar a limpeza nos grandes centros urbanos, vai afetar a poluição de rios, de mares. Então, realmente é um problema muito grave. E eu costumo dizer, às vezes a gente larga o nosso resíduo lá na frente de casa e parece que o resíduo some, tem uma mágica que ele desaparece, né? Mas não é assim. Esse resíduo vai parar em algum lugar. Se ele não tiver a destinação dele correta, ele vai parar num lixão ou num aterro. E isso faz com que a gente, no Brasil, tenha uma perda de algo aí em torno de 14 bilhões de reais que são desperdiçados anualmente e que poderiam ser injetados na economia se a gente aproveitasse esse potencial que nós temos de algo em torno de 27 milhões de toneladas de materiais que são potencialmente recicláveis. Então, alguns estudos apontam índices de 4 a 5% de destinação de tudo aquilo que é gerado para reciclagem. Veja, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então, se a gente pensar em 82 milhões, nós estamos falando aí de algo em torno de 4 milhões de toneladas que são destinados para reciclagem. Isso é muita coisa. Mas o nosso potencial é de 27 milhões, então tem muito ainda o que avançar. E se a gente aproveitasse esse potencial, nós estimamos aqui que algo em torno de 500 mil postos de trabalho poderiam estar sendo gerados, incrementando a economia do país, principalmente no momento de grande desafio que a gente tem. Então, eu quis trazer esse quadro do que é a realidade de resíduos para poder depois, então, entrar mais especificamente na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Primeiro ponto importante da Política Nacional. Quando a política ela foi pensada, elaborada a muitas mãos, né, e depois de passar por uma série de debates dentro do Congresso Nacional, aprovado pela Câmara, depois pelo Senado, a gente tinha alguns aspectos importantes que orientavam para a construção dessa lei. Então, o primeiro ponto é o planejamento integrado da gestão de resíduos sólidos. Então, veja, nós temos 3 esferas de governo e essas esferas não se conversavam nesse planejamento. A lei ela previu essa necessidade de que tanto a esfera estadual quanto a esfera municipal tenham os seus planos e também a esfera nacional. E eu falei para vocês, a gente acabou de ter agora a aprovação do decreto 11.043, que aprovou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Um outro ponto importante trazido pela lei, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto e das embalagens. Vou falar um pouco mais no slide seguinte sobre isso. A inclusão socioprodutiva dos catadores, esse é um ponto fundamental. Alguns estudos apontam também que algo em torno de 80% a 90% dos resíduos que são recuperados no país, de alguma forma passaram pela mão dos catadores, ou de catadores que atuam de forma autônoma, ou de catadores que estão atuando dentro de cooperativas e associações. Isso é importante porque quando a gente destina o resíduo da nossa casa, nós temos que ter isso em mente. Esse resíduo vai para a mão de alguém. E esse resíduo ele pode representar, além da possibilidade de gerar menos impacto para o meio ambiente, pode representar trabalho, pode representar renda, pode representar comida na mesa de muita gente que trabalha nesse setor. Não trabalha com as melhores condições, não trabalha da forma como nós gostaríamos que trabalhasse, mas é dali que eles tiram a sua sobrevivência e a nós aqui, no papel que temos no privado, temos tentado colaborar para que eles melhorem condições de trabalho e condições produtivas, mas também tem um papel que precisa ser cumprido pelo Estado brasileiro nas suas diferentes esferas. Um outro ponto importante, a valorização econômica do resíduo. A lei diz isso, né? O resíduo, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele passa a ser um bem de valor econômico. E a gente precisa tratar ele dessa forma. Então, quando a gente não trata corretamente o resíduo, nós estamos enterrando dinheiro. Nós estamos perdendo oportunidade. É isso que diz a lei. E um outro ponto importante da lei, que já vem antes mesmo de ter pegado essa ideia de toda essa discussão da economia circular, embora seja um debate muito antigo já, né? A economia circular não começou de hoje, é um debate que vem lá desde a década de 70, dentro de algumas universidades inglesas, mas a política nacional, antes que esse tema tivesse sido reacendido, principalmente agora na última década, ela já falava do estímulo à produção e ao consumo sustentável, ao consumo consciente de bens e serviços. Então, esses são aspectos que, de alguma forma, inspiraram a construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu queria dar um destaque aqui especial num ponto que está lá no inciso 17º do artigo 3º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Então, veja, o que a lei falou aqui? E esse foi um tema muito controverso, muito debatido durante a discussão para aprovação da lei. A gente tem uma tendência aqui no Brasil a querer sempre jogar a responsabilidade para o outro. E a gente viu isso acontecer no debate da política nacional. E me parece que, de forma acertada, a lei ela trouxe esse conceito onde ela disse o seguinte: olha, o gestor público responsável pela gestão de resíduos é responsável pela destinação adequada desses resíduos. As empresas, as indústrias, os produtores, eles são responsáveis pela destinação adequada dos resíduos que geram. Mas também o cidadão, também a sociedade é responsável. Então, a lei ela trouxe esse conceito. Então, a gente hoje, pelo menos na lei, tem um amparo para dizer a responsabilidade não é só de um setor. A responsabilidade não é só do público e nem só do privado. A responsabilidade ela é compartilhada. E isso é importante porque, como eu falava antes, veja, a forma como eu descarto o meu resíduo, ele vai ser determinante para que esse resíduo possa ser destinado para reciclagem ou não. Se eu misturar o meu resíduo seco com resíduo orgânico, eu vou contaminar esse material. E esse material não vai poder ser aproveitado. Agora, se eu faço uma separação mínima, o que é rejeito, resíduo de banheiro, o que é orgânico para um lado e o que é resíduo seco para o outro, eu já estou dando uma grande contribuição e estou cumprindo o meu papel no âmbito da responsabilidade compartilhada. Esse papel do consumidor, do cidadão, ele pode avançar, ele pode ter outras ferramentas, outros mecanismos para que a gente aperfeiçoe a nossa contribuição? Pode,
Pode. E a gente está vendo algumas iniciativas avançarem. Mas hoje, se a gente fizer essa segregação inicial do que é rejeito, do que é orgânico e do que é resíduo sólido, a gente já deu uma grande contribuição para tentar melhorar esses índices de destinação adequada de resíduo e de reciclagem no país. Veja, a responsabilidade compartilhada, ela foi motivada por alguns pontos que eu trago aqui, né? Então, o aproveitamento do resíduo, né? E a reinserção dele dentro da cadeia da qual ele faz parte. Então, eu lembro que durante a pandemia a gente teve um debate com a Associação Brasileira das Indústrias de Fabricantes de Caixas de Papel, papelão. E eles diziam que cerca de 70% dos materiais que eles utilizam para a produção das caixas vem de material oriundo da reciclagem. Então, a gente, com a responsabilidade compartilhada, a gente estimula essa reintrodução dos materiais dentro da cadeia. A gente diminui o desperdício dos materiais, evita ampliar índices de poluição, diminui danos ambientais, evita a extração de matéria-prima virgem e colabora, obviamente, para minimizar os impactos das mudanças climáticas. A responsabilidade compartilhada, ela também incentiva a utilização de insumos que sejam menos agressivos para o meio ambiente, porque, veja, se a empresa ela tem essa responsabilidade de recuperar aquilo que ela coloca no mercado, ela também é estimulada a pensar como que ela consegue colocar uma embalagem que tenha um nível de reciclabilidade maior, ou pensar alternativas para a sua embalagem que sejam menos agressivas para o meio ambiente. E tudo isso acaba colaborando para que a gente consiga estimular um mercado e a produção e o consumo de produtos derivados de materiais recicláveis. Então, a responsabilidade compartilhada é um eixo muito importante hoje na política nacional de resíduos sólidos. Eu trouxe aqui também um ponto que muitas vezes nos é levantado pelas empresas, bom, a Política Nacional de Resíduos lá fala de que as empresas precisam ter os planos de gerenciamento de resíduos. Mas quem tem obrigação, efetivamente, de elaborar um plano de gerenciamento de resíduos? Eu trouxe aqui de forma sintética para dividir com vocês. Então, os responsáveis pelo serviço público de saneamento básico, eles têm essa responsabilidade de ter o seu plano de gerenciamento. Aqueles que geram resíduos industriais, os que geram resíduos de serviços de saúde, obviamente aqueles que geram resíduos de mineração, resíduos perigosos, precisam ter plano de gestão e gerenciamento de resíduos, resíduos de construção civil, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço que tenham um resíduo de uma composição ou volume que não possam ser equiparados a resíduos domiciliares. Então, veja, se eu tenho meu pequeno negócio aqui e a quantidade de resíduo e o tipo de resíduo que eu gero está dentro daquilo que o município estabelece como resíduo domiciliário, eu posso descartar o meu resíduo para que a coleta do município leve ele embora. Agora, se eu gero um grande volume ou se eu tenho um tipo de resíduo que não se caracteriza como resíduo domiciliar, bom, aí eu tenho que ter o meu plano de gerenciamento de resíduos. E eu chamo a atenção aqui disso porque é importante, né, que as pessoas que representam empresas que estão aqui estejam muito atentos a isso para evitar qualquer tipo de embaraço, né, que gere até algum tipo de prejuízo, né, para a empresa, às vezes, porque não atentou da sua obrigação ou da necessidade de ter um plano de gerenciamento dos seus resíduos. E, por último, aqui, obviamente, os resíduos dos serviços de transporte, rodoviário, marítimo, aeroportuário, enfim. Então, todos esses são
digamos assim, geradores de resíduos que estão obrigados a ter o seu plano de gerenciamento. A lei, ela traz alguns instrumentos para que ela consiga avançar no seu objetivo, que é garantir uma gestão de resíduos eficientes no Brasil. Uma dessas ferramentas é a logística reversa. E veja, aqui a gente que está nesse evento talvez esteja mais familiarizado com a logística reversa de embalagens em geral. E às vezes eu já ouvi isso de algumas empresas, pô, mas por que eu tenho que fazer? Por que só as embalagens em geral? Então veja, a logística reversa ela não é aplicável só às embalagens em geral. A logística reversa ela está prevista na lei para garantir a recuperação, a reinserção dos produtos no ciclo de vida dentro da sua própria cadeia. E aí a gente tem logística, modelos ou sistemas de logística reversa de vários tipos de produtos. Então a gente tem de pneus, né? Vi que está nos acompanhando aqui o César, que é secretário executivo da Coalizão de Embalagens, é uma pessoa que tem uma experiência grande lá na logística reversa de pneus. A gente tem logística reversa de lâmpadas fluorescentes, a gente tem logística reversa de pilhas e baterias, a gente tem logística reversa de eletroeletrônicos, tem logística reversa de medicamentos em desuso e suas embalagens. Então, a logística reversa ela é uma ferramenta dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aplicável a diversos segmentos, e a logística reversa de embalagem em geral é uma das logísticas reversas que precisam ser implementadas no Brasil. Sobre ela, como eu já disse, repito, a gente vai aprofundar no nosso próximo webinar. E a lei traz alguns instrumentos que permitem que a logística reversa seja implementada, ou regulamentos pedidos pelo poder público, que pode ser um decreto, por exemplo, a gente tem experiências de decretos a nível federal e também nos estados, acordos setoriais, é quando diversos setores se reúnem para juntos definirem uma forma de fazer a logística do produto ou do material que eles geram. É o caso de embalagens em geral, a gente teve um acordo setorial importante assinado no ano 2015, ou termos de compromisso onde a gente vai ter grupos menores de empresas ou de segmentos específicos indo lá assumindo um determinado compromisso com o Estado, seja no âmbito federal, seja nos estados. Outro instrumento importante e fundamental para nós, não só em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas também em relação ao nosso desafio de fazer logística reversa de embalagens em geral, é a coleta seletiva. Veja, a coleta seletiva ela traz diversos benefícios para o município e para a sociedade no geral. Ela tem uma capacidade de reduzir a quantidade de resíduos que são destinados aos aterros sanitários, ou mesmo, onde ainda não tem aterro, aqueles que vão para lixões ou que vão para aterros controlados. E isso representa uma economia para os municípios, né? A coleta seletiva também colabora para que a gente reduza a utilização de recursos naturais na produção de produtos novos, né? Água, madeira, minerais, outros, vários tipos de recursos naturais. Veja, quando eu tenho uma quantidade de um determinado material que passou pela coleta seletiva, esse material vai chegar até a indústria da transformação. Se eu estou usando um material que eu recuperei, eu estou diminuindo a necessidade de recursos naturais para produzir aquele produto ou aquela embalagem. Quando eu recupero na coleta seletiva e mando para reciclagem, eu também diminuo o potencial de contaminação do solo e dos recursos hídricos. Vocês sabem que, principalmente no caso de lixões e aterros controlados, que não tem o tratamento técnico necessário para enterrar o resíduo, a gente acaba contaminando o lençol freático. E isso tem um impacto direto na vida de todos nós aqui. Além de outros aspectos assim que são básicos para a nossa vida. Quer dizer, a gente, quando tem coleta seletiva, a gente tende a ter uma cidade mais limpa, a gente tende a ter um ambiente mais agradável para que a gente possa desenvolver as nossas atividades.
E além do fato de que a coleta seletiva, à medida que recupera materiais, a grande maioria desses materiais acabam indo para cooperativas e associações de catadores, gerando trabalho, gerando renda e dignidade para essas pessoas. Tem pontos básicos que precisam ser considerados quando se vai implantar a coleta seletiva em alguns municípios. Então, a universalidade. Então, veja, embora o município ele inicie a coleta seletiva por um bairro, por 2 bairros, aí a quantidade que aquele município der conta, ele tem que buscar, tem que estar no horizonte dele universalizar essa coleta para atender toda a sociedade, né, todos os cidadãos daquele município. A regularidade, isso é fundamental, a gente sempre fala isso. Veja, eu separo o meu resíduo dentro de casa, largo ele naqueles dias que estão previstos lá pela prefeitura e em determinado dia a coleta não aparece, fica o resíduo lá na frente, daqui a pouco vem alguém e abre, vem um cachorro, e aí vira aquela confusão na frente da nossa casa. Então, veja, isso desestimula as pessoas. Por que eu vou separar o meu resíduo se a coleta não é regular? Eu não sei que dia ela vem. Então, a regularidade, a continuidade da coleta, ela é fundamental. Então, a gestão integrada e associada, então, precisa ser combinado dentro do município o que é tarefa da administração municipal, o que são tarefas dos grandes geradores. Isso também está muito relacionado à responsabilidade compartilhada. A lei prevê que na implementação da coleta seletiva, as administrações municipais devem valorizar os catadores, envolver os catadores nessa gestão de resíduos, e para que funcione de forma mais eficiente, a gente sempre traz esse ponto que está lá também dentro da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o controle social. Quer dizer, para que a coleta seletiva funcione, ela depende daquilo que a gente vai fazer dentro da nossa casa, separando o nosso resíduo. Então, se a gente não criar mecanismos de controle em que a sociedade possa entender o que está acontecendo e também se manifestar na perspectiva de aperfeiçoar o sistema de coleta, é muito mais difícil que a gestão e a coleta seletiva, em especial, dê certo. Eu trouxe um gráfico aqui para dividir com vocês, que também é daquele comparativo que a Abrelpo fez no panorama de resíduos, de como estava a coleta seletiva no Brasil até o ano de 2010 e como ela estava em 2019. Então, veja, a gente teve um avanço significativo, saindo aí de 56% para 73%. Qual é o problema? O problema é que aqui, nesse gráfico, está apontando o número de municípios que possuem alguma iniciativa de coleta seletiva. Só que quando a gente vai para dentro dos municípios, a gente percebe que, às vezes, o município ele tem uma iniciativa que é em uma escola. O outro tem uma iniciativa que é em um bairro. Então, embora a gente tenha iniciativas no número grande de municípios, a gente tem uma efetividade muito baixa ainda da coleta seletiva. Por quê? Porque precisa de uma ação organizada, coordenada, eficiente e regular da administração pública, responsável por essa gestão e pela coleta seletiva, e, ao mesmo tempo, um engajamento do consumidor, do cidadão, da sociedade. E as duas coisas andam juntas, porque se eu não tiver um processo de coleta seletiva eficiente e regular, eu não vou conseguir contar com o engajamento das pessoas. Então, se fala muito de ações de educação ambiental. Eu compartilho da ideia de que elas são fundamentais. Nós precisamos elevar a consciência das pessoas para que elas entendam a importância do resíduo que elas geram. Mas só fazer ação de educação ambiental sem ter, no mesmo passo, o avanço da eficiência da coleta seletiva, a gente não vai conseguir ser eficiente no que nós estamos fazendo, porque as pessoas vão se motivar. Então, eu sempre falo de um exemplo, quer dizer, quando eu vou largar lá o resíduo na frente da minha casa, e esse resíduo
é coletado por um caminhão compactador, eu separo tudo em casa, dá um certo desânimo, porque eu separei tudo dentro da minha casa, para que quando esse resíduo chegue na mão de alguém, ele possa ser mais facilmente separado. E aí vem um caminhão na frente da minha casa, joga tudo lá dentro e o compactador embola e mistura tudo. Então, realmente, a gente tem um desafio grande aqui da coleta seletiva, que passa pela elevação da consciência das pessoas, mas passa principalmente pela eficiência do sistema de coleta seletiva dos municípios. E aqui eu trouxe um dado, eu falei muito de cooperativas, então eu queria trazer esse dado aqui para vocês. A Pragma é responsável pelo desenvolvimento do maior estudo sobre a atuação dos catadores na cadeia da reciclagem no Brasil, que é o Anuário da Reciclagem. Nós temos aqui no nosso banco de dados 1.850 organizações de catadores cadastradas. E no anuário que nós publicamos no ano de 2021, que trazia dados referentes ao ano de 2020, nós chegamos a quase 1 milhão de toneladas de materiais destinados para reciclagem a partir do trabalho dessas 1.850 organizações de catadores. E juntas, elas movimentaram uma economia de 800 milhões de reais. Então, veja, é muito importante o trabalho dessas organizações, é muito importante o trabalho dos catadores e é fundamental que toda vez que a gente vá separar o resíduo na nossa casa, a gente tenha essa consciência de que lá do outro lado tem uma pessoa, tem uma família, tem alguém que faz a sua renda a partir desse material que nós estamos descartando. Bom, por fim, eu queria concluir aqui com alguns desafios que, na nossa visão, nós temos pela frente. Eu falei aqui em diversos momentos de tarefas do poder público, de tarefas do setor privado, de tarefas do cidadão, da sociedade, e alguns pontos ao longo desses anos a gente tem carregado aqui com o nosso trabalho na Pragma, e a gente acha que é fundamental para que a gente melhore os índices de recuperação de resíduos, de reciclagem e de destinação adequada daquilo que não puder ser reciclado. Primeiro ponto, diálogo entre o setor público e privado. Isso é fundamental. Eu sempre digo, nos espaços que a gente tem ocupado de diálogo com o setor público, que nós temos que sair dessa ideia de que somos nós e eles. O setor privado tem um papel fundamental na sociedade. São as nossas empresas que geram emprego. São as nossas empresas que incrementam a economia do país. Nós temos responsabilidade, óbvio que temos. Mas essa responsabilidade não será exercida com eficiência se nós formos abordados somente com caráter punitivo. É preciso diálogo. Às vezes a intenção do poder público é boa, mas ela precisa dialogar com a realidade que nós vivemos aqui e com os desafios que nós vivemos no setor privado. Então, esse diálogo é fundamental e a gente tem visto que, à medida que o diálogo avançou no campo da logística reversa de embalagens, a gente tem conseguido aperfeiçoar a nossa dinâmica de funcionamento e melhorar os nossos resultados. Em episódios em que o Estado toma decisões sozinho, sem conversar conosco e sem conhecer a realidade, essas decisões têm se tornado inócuas e até mesmo improváveis e muito difíceis de serem cumpridas. Então, nós precisamos sair de um papel de um Estado punitivista e ir para um Estado que dialoga com o setor privado, que é um setor importantíssimo para a sociedade. Isso está previsto na Constituição brasileira, isso está previsto no Código Civil, a função social da empresa. Então, esse diálogo é fundamental. Um outro ponto que nós vamos aprofundar no próximo webinar, o alinhamento das iniciativas de logística reversa. É fundamental. Quando nós temos uma obrigação aqui, uma responsabilidade de fazer a logística reversa das nossas embalagens, nós temos que tentar fazer isso de forma alinhada, de forma sintonizada, para que a gente não fique criando o caos
para colocar as empresas em desespero, para tentar vender os nossos produtos. Então, veja, nós precisamos ter aqui um alinhamento. Acho que quem tem responsabilidade com a recuperação de embalagens precisa andar de forma alinhada. Não adianta eu fazer o meu e não me preocupar como que está o andamento das outras iniciativas que também são importantes para a gente melhorar esses índices no país de reciclagem e destinação adequada de resíduos. Valorização e inclusão dos catadores, eu já falei aqui, 80% a 90% dos materiais que chegam na indústria da reciclagem passam pela mão desses profissionais. E nós precisamos olhar para eles dessa forma, são profissionais do setor da reciclagem, precisamos valorizar o trabalho deles. Por isso que nós aqui na Pragma trabalhamos prioritariamente com catadores, associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Veja, os catadores são fundamentais, a lei prevê a inclusão deles, mas nós não podemos perder de vista que os catadores sozinhos não vão resolver o problema da destinação adequada dos resíduos no Brasil. Então, além de valorizar os catadores, a gente tem que incentivar, estimular e fomentar novas iniciativas que estejam voltadas à recuperação de resíduos e destinação para reciclagem. E, por fim, tudo isso precisa ter transparência. Se a gente não tiver transparência dos processos e das informações, seja na coleta seletiva, seja na gestão de resíduos do município, seja nas iniciativas que nós estamos fazendo aqui no setor privado, fica mais difícil. A transparência dos processos e das informações dá mais segurança para todos, gera mais eficiência e nos oportuniza aperfeiçoar a nossa forma de atuação para garantir a ampliação dos índices de reciclagem no país. Então, eu concluo aqui, deixando esse convite para todos, né, para, junto conosco, com a Pragma, com a Slori, fazer parte da construção de um planeta sustentável, para que a gente possa viver com qualidade de vida hoje, mas também garantir, né, um planeta para uma vida digna e sustentável para as gerações futuras. Então, aqui eu concluo a minha apresentação. Estou vendo que a gente já tem algumas perguntas aqui no chat, mas queria franquear a palavra aqui antes para a Slori, para que vocês possam fazer algum comentário, algum complemento, alguma correção aí, Eduardo, que a gente tenha derrapado na curva. Então, fica à vontade aí, Eduardo, o Storoli, fiquem à vontade, por favor. Obrigado, Johnny, pela excelente palestra aí, trazendo um pouco desse contexto todo da nossa política. Eu acho que entraram algumas perguntas ali de alguns participantes, né? Não sei se vocês conseguem dar uma olhada nisso ali para responder. Também convido, caso tenha alguma contribuição aí, o nosso consultor técnico aí, o Ailton, né, Ailton? Se tiver uma contribuição aí, sempre muito pertinentes as tuas colocações, né? Fica à vontade, Ailton. Ok, Eduardo, obrigado. Johnny, parabéns. Eu acho que a construção de um conhecimento, de um racional, tem que começar, de fato, por onde você está começando. Você pontuou muito bem a questão nacional, todo o histórico, né? Eu acho que não tem nada a acrescentar a esse conteúdo, a não ser agradecer a sua precisão, né? Do lado da Slori, eu acho que posso dizer que, dos colegas, que a gente está exatamente alinhado com esse objetivo e esse formato, esse modelo de buscar a nossa parte, exercer a nossa parte da responsabilidade. E eu acho que daqui para frente apenas a gente vai continuar fazendo o maior esforço possível para que todos nós sejamos contemplados nesse exercício da responsabilidade, dentro disso que você falou, que é dentro de um alinhamento com as leis, que hoje são muitas leis estaduais e a lei federal, e é dentro do que pode ser feito e negociando, né? Porque, de fato, o que todo mundo tem que entender é que o objetivo e o compromisso é de realizar o melhor, né? Mesmo que, às vezes, a gente precise de negociar um tempo diferente, negociar projetos que sejam alternativos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, acho que não há questionamento em relação
Eu falo pelas empresas Lore e outros colegas que compartilham também na coalizão de embalagem, né, que o objetivo das empresas é, de fato, né, cumprir com essa responsabilidade, evidentemente que sofrendo todos os problemas para se executar no tempo e no momento atual, cheio de dificuldades, mas certamente o norte está estabelecido, que é ir de encontro a cumprir plenamente essa obrigação que nós temos de reciclar tudo que pode ser reciclado e mandar para o meio ambiente de forma tratada apenas aquilo que não pode ser recuperado. Tá? Então, acho que é isso. Obrigado a todos. Tá? E se eu puder ajudar em alguma das perguntas, eu não consigo enxergar aqui os questionamentos, mas eu me coloco à disposição de hoje, para, se necessário, poder também ajudar nessas respostas. Tá ótimo. Ô, Storoli, se você clicar aí no chat, vai aparecer todas aí para você. Se você puder ajudar, eu fico grato. Certo, também. Isso. Eu vou, de qualquer forma, só iniciar aqui. Primeira pergunta é sobre a apresentação. Aí, Eduardo, depois a gente combina, a gente vai disponibilizar para as Lores, vocês colocam lá no site, Tânia, e também disponibiliza aí para o pessoal que quiser ter acesso. A Tânia é rápida nessas coisas, depois ela consegue distribuir aí para todo mundo. Nosso time aqui disponibiliza para vocês depois, tá? Aí tem uma pergunta aqui se a logística reversa tem que estar dentro do plano de gerenciamento de resíduos. Aqui, veja, aqui são duas coisas, tá? Eu acho que isso é importante. O plano de gerenciamento de resíduos eu tenho que fazer para gerenciar os resíduos que eu gero dentro da minha unidade, da minha fábrica, do meu comércio, do que for. Então, aquele resíduo que eu gero ali, eu tenho que garantir a destinação dele. A logística reversa, o foco dela é a recuperação de embalagens pós-consumo. Esse é o foco dela. São duas coisas diferentes. Então, eu tenho que fazer o meu plano, isso independe, e eu tenho que fazer a recuperação de embalagens. Nesse ponto, Storoli, quer complementar que você é especialista nisso também? Acho que é um bom ponto, né? É importante que a gente tenha esse conhecimento das interfaces, né? Existem os resíduos que são chamados resíduos de origem urbana ou equivalentes, que são aqueles que são gerados por fontes inespecíficas, né? São gerados nas áreas sociais, nas áreas comunitárias, nas comunidades, então eles são chamados de resíduos de fonte inespecífica. Existem os resíduos que são gerados em fontes específicas, por exemplo, uma atividade comercial. Claro que ter uma atividade comercial gera resíduos nessa atividade, ter uma atividade industrial gera resíduos nessa atividade, e essas atividades, dependendo do grau de a natureza, a agressividade ao meio ambiente, elas são obrigadas a passar pelos processos de licenciamento ambiental, né? O que é o licenciamento ambiental? É um momento em que a atividade conversa com a autoridade ambiental e discute os seus impactos, os aspectos e as formas de controle. E lá está a figura do inventário de resíduos. Então, faz parte do licenciamento ambiental você inventariar para o Estado todos os resíduos que você, naquela atividade, venha a gerar e, para cada um deles, o tratamento que você venha a dar. E é importante que a responsabilidade dos resíduos de fontes específicas são únicas e exclusivas do gerador, diferente, por exemplo, da responsabilidade compartilhada que está nos resíduos de origem urbana, que são das fontes inespecíficas. Então, quando se fala em plano de gerenciamento de resíduos, se fala do plano que a atividade controlada através de licenciamento ou dispensada do controle pelo licenciamento, entendeu? Plano de gerenciamento de resíduos. É obrigatório para todas as fontes específicas. No caso das fontes inespecíficas ou do pós-consumo, nós não temos essa identidade da responsabilidade única, é a compartilhada. Então, aí nós falamos em logística reversa. E hoje o que os estados estão fazendo, para empresas que operam nos estados, pensando na logística, é criando legislações que pedem para que essas empresas que lá operam e também são licenciadas, demonstrem a sua logística reversa. Então, além do inventário de resíduos daquela empresa que opera, por exemplo, em São Paulo, no licenciamento de São Paulo, ele vai exigir que, além do inventário de resíduos, de gestão do resíduo próprio, gerado por ela própria, ela também demonstre que ela tem um plano, uma logística reversa que coleta, dentro das metas e de acordo com os estados e tipo de material, naquele estado, aos seus pós-consumo. Quer dizer,
as embalagens pós-consumo dos produtos que ela comercializou que foram consumidos naquele local. Não sei se isso ajuda o cumprimento, mas é importante. E quando a gente fala em logística reversa, não se fala do resíduo de fonte específica, se fala apenas do pós-consumo. Obrigado, Storoli. Acho que ficou muito claro aqui a diferença das duas coisas. Lembrando, né, Storoli, que agora alguns estados, depois a gente vai aprofundar isso também lá no outro webinar, que a gente vai discutir legislação federal, legislação nacional. Alguns estados já estão exigindo o cumprimento do plano de logística reversa. O nacional já exige veja, vamos dizer assim, na prática, a lei, desde que foi aprovada, já exige, em 2010. A gente teve um formato de como implementar a logística reversa definida lá no Acordo Setorial em 2015. Né? Agora, em complemento à política nacional, à regulamentação federal, à política nacional, alguns estados vêm regulamentando, e até algumas empresas perguntar, mas se nem todos os estados regulamentaram, preciso fazer? Precisa, porque a lei nacional já diz isso. E se eu não fizer, reza, porque uma hora alguém pode bater na porta, e aí pode dar problema, né? Então, por isso que a gente vê essa compreensão chegando até as empresas, e as empresas vêm tomando as medidas necessárias, né? Exemplo do que a Aslore está fazendo em nome de todas as empresas que representa, garantindo o cumprimento dessa obrigação em todo o Brasil, né? Que essa é a regra do jogo, né? Tem gente que não gosta de cumprir a regra do jogo, mas bom, aí cada um vai arcar com as consequências, né? Mas a regra do jogo é essa. Tem uma... Vai lá, só em complemento, só lembrando que existe uma hierarquia dos três poderes do Estado, né? A federal é válida para todos os estados, igualmente. Agora, o estado que tiver a sua legislação própria, e ele pode ter, né, ele pode complementar a exigência federal com mais requisitos, nunca com menos requisitos, né? E ele pode ter a sua forma de controlar, de gerenciar esse plano naquele estado. Mas é importante que, quando o Johnny fala que alguns estados já estão regulamentando, eles estão ou regulamentando o que a própria federação pede, ou acrescentando requisitos ao que a federação pede. Onde não existe uma legislação vigente no estado, prevalece a obrigação federal, em todos os estados. Bom, tem uma outra pergunta aqui, Eduardo, sobre se a PNRS ela menciona a hierarquia dos resíduos. Veja, lá no artigo 9º, a lei ela não fala da hierarquia dos resíduos, ela fala da hierarquia na gestão e gerenciamento dos resíduos, que é basicamente dizendo o seguinte: qual é a prioridade em relação aos resíduos? O que eu faço em relação aos resíduos? Então, lá no artigo 9º, ele vai dizer não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, veja, ele está dizendo primeiro, não gera. Se estiver gerando, reduz. Se puder, reutiliza. Se não der para reutilizar, encaminha para reciclagem. Só no final, se não conseguir fazer nada disso, então você procura uma disposição final ambientalmente adequada, que não é lixão e não é aterro controlado. Então, esse é o desafio que a gente vê. Por isso que quando a gente vê ali na apresentação um cenário onde a gente tem 30 milhões de toneladas todo ano sendo descartadas de forma inadequada, realmente isso gera um impacto muito grande, né? E infelizmente, boa parte dessa destinação inadequada está concentrada no Nordeste e no Norte do Brasil, né? São regiões que têm um desenvolvimento mais, um pouco, digamos assim, mais desafiador, né? Bom, chegou uma... Johnny, vai lá, Eduardo. Só um complemento que talvez ajude. É importante registrar que a NBR 10.004 continua
colocando lá que os resíduos se dividem em classe 1 e 2, né? E que ali está a definição de conceitual de resíduo e o que é classe 1, o que é classe 2, perigoso, não perigoso, A e B e assim por diante, né? Então, isso continua, né, Ailton? Boa colocação, Eduardo. Inclusive, isso aí é um momento, tem muitas discussões sobre isso no momento. Quando a gente fala na logística das embalagens em geral, nós estamos falando da logística das embalagens inertes, que não se enquadram em nenhuma das outras que tem uma classificação de perigosa ou, por alguma razão, elas estão tratadas em legislações e regulamentações específicas, né? Então, um bom exemplo disso, nós podemos falar aqui, são os aerossóis, certo? Então, embalagem de aerossol, se não tratado, o aerossol, quer dizer, a embalagem antes, se não inertizada a embalagem, ela não pode estar considerada como classificada em embalagem geral, né? Então, é a NBR 10.004, que é a legislação, é a norma técnica brasileira, que é utilizada para classificação da natureza de risco dos materiais e resíduos. Tem uma outra pergunta aqui, eu vou chutar, Storoli, e o Eduardo aí me ajuda, que é o seguinte, é uma pergunta se a logística reversa é obrigatória para embalagens da empresa da pessoa que perguntou, que é uma indústria de alimentos. Reforçando aqui, a logística reversa é obrigatória para produtos e embalagens, seja ele qual for. O produto chegou no consumidor, é obrigado a garantir a logística reversa da embalagem. Se for uma embalagem perigosa, aí vai ter um sistema de logística reversa específico. Se não é um material perigoso, aí entra, exemplo do que o Storoli trouxe aqui do aerossol, que hoje está o grande debate aí, né, Storoli, né, a própria CETESB, o órgão ambiental de São Paulo, determinou lá que, olha, vocês aí que têm embalagem de aerossol tem que fazer um sistema de logística reversa específico, né? Agora, se não é um material perigoso, está dentro da logística reversa de embalagem em geral. A embalagem chegou no consumidor, tem que fazer a logística reversa dessa embalagem. Lembrando aqui, eu acho que pegando um pouco esse gancho do que o Eduardo trouxe, que no caso da logística reversa, nós estamos falando de embalagem pós-consumo. Portanto, a gente fala de embalagens primárias e embalagens secundárias. O que é embalagem primária? A embalagem primária é onde o produto vai dentro, é aquela embalagem cujo o produto tem contato nela. Vamos lá, pegar um creme dental aqui. Eu tenho o tubo e a embalagem está ali dentro do tubo. Então, ali o tubo é a embalagem. Mas o tubo vem dentro de uma caixa, né? Eu tenho ali uma embalagem secundária. Então, toda embalagem que chega até o consumidor, ela é uma embalagem pós-consumo. Quer complementar, Storoli? Não, você falou bem, né? O importante é que, como você mencionou terciária, a embalagem terciária, a classificação de terciária significa embalagem que é constituída para o transporte do material até os pontos de distribuição. Então, essa embalagem terciária, seja pallet, seja grande, elas acabam ficando no sistema de distribuição ou de mercado. Então, ela passa a ser uma embalagem que entra no inventário de resíduo daquela atividade, tá certo? Por isso, nós tratamos na logística reversa, no que pese hoje ainda ter uma parte, uma fração dessa embalagem terciária chegando no consumidor, ela não é uma embalagem que foi constituída para isso, né? Então, a nossa intenção é tudo que chega na mão do consumidor é uma embalagem pós-consumo, tá? Só complementando ali essas respostas para a Fernanda, né, Fernanda? Se a tua indústria de alimentos, que é a Moinhos Estrela, né, se ela embala, sei lá, farinha, o que for, né, e esse embalamento vai para o consumidor no supermercado, que ele vai levar para a residência dele para ele consumir, é pós-consumo, né? Agora, se vocês fazem embalamento para ser fornecedor de outras empresas que produzem produtos, né, com o produto de vocês, aí não, né? Porque daí não foi para o consumidor, e sim para uma outra empresa, né? Outra atividade. Aí entra na logística, entra na gestão de resíduos comum, que a indústria tem que fazer conforme seu licenciamento ambiental. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante, que é
que depois a gente vai aprofundar no próximo webinar, porque a gente tem visto agora as empresas entendendo esse desafio e vindo cumprir a sua obrigação, né, Eduardo? Mas às vezes a gente vê a empresa que acha que é menor, tal. Não, eu não tenho essa obrigação, não. Toda a embalagem que chega até o consumidor é uma embalagem pós-consumo, portanto, sujeita à logística reversa, né? E veja, tem algo para a gente que é desafiador para pensar no futuro, é que a lei fala, inclusive, da logística reversa dos produtos, né? E óbvio que produtos aqui de alimentos, produtos de higiene, a gente consome eles, mas a gente está vendo já a logística reversa avançando em alguns setores que tem produtos que são bens duráveis, né? Então, por isso que a gente viu, por exemplo, os eletros, o pessoal que trabalha com eletroeletrônico hoje, ele além de ter que fazer a recuperação da embalagem dele, ele não está isento, ele tem que também fazer a recuperação da embalagem do produto, né? O celular, o computador, a geladeira, o fogão. Então, a logística reversa, ela tem esse desafio que é de garantir que aquilo que é descartado pelo consumidor possa ter uma destinação adequada. É isso que diz a lei. Viu, Johnny? Já só uma palhinha para o próximo encontro, né? Que nós vamos ter no dia 27. É a questão da responsabilidade compartilhada, né? Que nós vamos falar sobre logística reversa especificamente. E aí que vem um grande desafio, né? Que é distribuir essas responsabilidades na cadeia, né? Quem tem e como tem cada tipo de responsabilidade, né? Considerando o fabricante, o importador, o comerciante, o próprio consumidor, né? O revendedor e assim por diante. Então, é uma discussão bem interessante que a gente vai deixar para os próximos capítulos, né, Johnny? Exatamente. Acho que tem. Hoje está tudo muito sobre o fabricante, né? Então, acho que tem um encadeamento aí de responsabilidades que talvez o aperfeiçoamento do sistema nos permita melhorar essa divisão, né? Mas hoje, de fato, ela está muito sobre o fabricante, né? Bom, a gente não tem outras perguntas aqui, Eduardo Storoli. Deixo aqui aberto para se alguém quiser apresentar outra questão aqui no chat. Caso não queira trazer, ó, apareceu, mas é só provocar que aparece aqui, ô Eduardo. Vamos lá. Continuando a pergunta sobre a logística reversa pós-consumo, como funciona? O consumidor precisa fazer algum tipo de destinação específica? Como a empresa pode recuperar essas embalagens? Então, veja, eu vou só dar uma palhinha aqui, Eduardo, para não entrar muito, que está no nosso próximo webinar, Fernanda, mas assim, pelo que está estabelecido na lei, todo mundo tem responsabilidade. Então, o consumidor, por exemplo, ele tem a responsabilidade de fazer a destinação adequada. O poder público, ele tem a responsabilidade de fazer a coleta desses resíduos, pela coleta seletiva, especialmente para que ele possa ser destinado para reciclagem. Se for a coleta comum, ele vai para a destinação final, que pode ser adequada ou não, como eu mostrei aqui. E as empresas têm um desafio, que é o desafio de garantir a recuperação de um percentual das embalagens que ela coloca no mercado, que hoje o percentual que está se trabalhando é aquele previsto no Acordo Setorial de Embalagens, que é 22%, e que nós vamos destrinchar isso com mais detalhe no próximo webinar. E a empresa, para fazer a recuperação das suas embalagens, ela tem que procurar algum sistema, algum programa. A Zuari aqui é um bom exemplo disso. A Zuari tem conseguido hoje garantir o cumprimento dessa obrigação por parte das suas empresas, tem garantido que as empresas se mantenham em compliance, então está aqui já um dos players hoje que garante o cumprimento dessa obrigação das suas empresas. Não sei se Storoli e Eduardo querem comentar algo nessa pergunta. Não, eu acho que a gente já comentou, é isso mesmo. A gente, quem tiver mais detalhes, interesse em entender um pouco melhor, depois pode, através da Tânia, a gente está à disposição, acho que não precisamos ocupar esse espaço aqui, tá? Mas a gente tem essa finalidade mesmo, quer dizer,
entender o que é colocado no mercado pelas associadas, buscar definir quais são os projetos que a gente vai executar durante o período, depois contratar e acompanhar e termos assim, fazer o maior esforço para que o resultado final esperado seja alcançado, e isso tem acontecido nos últimos anos. Tá? Só um comentário também complementar, pessoal. Assim, ó, a empresa como indústria, por exemplo, ou mesmo qualquer outra, ela tem a capacidade de dar um destino para o resíduo que é dela, né? Mas quando ela coloca os seus resíduos, ou melhor, as suas embalagens no mercado, que se tornam resíduos depois de usados, ela não consegue fazer sozinha essa recuperação desse material, né? Por isso, respondendo novamente a Fernanda ali na última pergunta dela, né? Como a empresa pode recuperar essas embalagens? É muito difícil uma empresa sozinha construir um mecanismo de recuperação das embalagens que ela colocou em todo o Brasil, imagina, a pulverização desse material. Então, a única forma de solucionar isso e para ter essa garantia, essa segurança jurídica de dar conta dessa meta, é contratar projetos, né, como o da Aslore, né, em parceria com a Pragma e o projeto Recupera, né? Não tem como sozinho se fazer isso. Tu não vai conseguir garantir isso, né? Essa mesma preocupação dessa pergunta dela nós tínhamos na Mercur no passado, né? Eu me perguntava com a minha equipe lá, mas como é que nós vamos fazer isso se não for entrando numa instituição como a Aslore? Não tem como fazer isso sozinho, porque tu não consegue ter essa garantia, né? Quem vai fazer isso por ti? Como tu vai executar isso, né? Comprovar essa recuperação de material? Então, o melhor caminho é esse que a gente oferece para as empresas do país, né? E Fernanda, no próximo webinar a gente vai detalhar como a gente faz isso, viu? Na parceria aqui com a Aslore. O Jorge trouxe aqui uma questão de como, do ponto de vista da municipalidade, né? Tendo em vista que a Lei 2.305 ela é uma lei municipalista, né? E ele até cita aqui que em São Paulo o Ministério Público autuou 278 municípios com termos de ajuste de conduta por despejo de recicláveis em lixões. Veja, eu vou dar minha opinião aqui, Jorge, depois o Eduardo e o Storoli podem se manifestar também. De um lado, na minha visão, pelo menos, de um lado, tem uma obrigação do município, que ele não pode fugir dela. A função precípua de fazer a gestão de resíduos é do município, né? O novo marco legal do saneamento ele deu, inclusive, um prazo para que os municípios estabelecessem lá a taxa do lixo, né? Que isso é um negócio também impressionante, porque a gente acostumou a pagar luz, a pagar água, a pagar IPTU, a pagar TV a cabo, pagar telefone, mas o lixo a gente não quer pagar por ele, né? O lixo as pessoas não querem pagar. O lixo eu boto na frente da minha casa e puf, o lixo desaparece. Então, os municípios brasileiros, eu acho que quem acompanha aqui sabe, enfrentam uma crise financeira brutal. Então, uma quantidade enorme de municípios, muitos municípios que se emanciparam sem ter nem sequer a condição de sustentar financeiramente. Então, tem também um problema objetivo, que é da capacidade financeira e, às vezes, até da capacidade técnica de alguns municípios, principalmente os menores, de fazerem a gestão dos seus resíduos. Mas o novo marco legal de saneamento, ele estabeleceu lá que precisa os prefeitos lá, as prefeituras, estabelecer a taxa de lixo. Então, essa é uma forma que os municípios têm de financiar a gestão de resíduos nos seus municípios, né? O que nós temos tentado fazer aqui? Nós temos tentado colaborar. Não dá para achar que a conta da coleta seletiva vai ser paga pelas empresas, porque não é responsabilidade das empresas. As empresas têm uma responsabilidade de cumprir as suas metas de recuperação da embalagem pós-consumo. Agora, a gestão de resíduo é de responsabilidade do município. Então, o que eu acho que é um caminho é aquilo que eu falei lá num dos últimos slides.
nós precisamos ter diálogo entre o poder público e o privado. Nós podemos colaborar, mas nós não podemos assumir a responsabilidade do município. Essa é uma função dele, né? Agora, precisa ter o plano municipal de gestão de resíduos, precisa ter um plano de coleta seletiva, precisa ter um planejamento, pelo menos, para a garantia da destinação adequada de resíduos. E olha, às vezes o município diz assim, eu não vou implementar a coleta seletiva porque é muito caro. Mas quanto ele gasta para enterrar o resíduo? E na maioria das vezes o aterro sanitário, o aterro irregular, lá o lixão, nem no município fica. Então ele paga pelo serviço de coleta comum e ele ainda paga o transporte do resíduo para outro município. Tem situações aqui que a gente conhece de municípios que andam 400, 500 quilômetros para botar esse resíduo fora. Então, acho que eu entendo a situação dos municípios, da sua limitação financeira e técnica, muitas vezes, mas, por outro lado, é preciso tomar medidas, e o novo Marco Legal de Saneamento traz uma oportunidade para que os municípios consigam se capitalizar e garantir os recursos necessários para fazer uma gestão de resíduos eficiente. Não sei se o Marcos, o Eduardo e o Storali querem comentar algo. Talvez, eu só complementando o que a gente tem em mente que né, que estão dentro da compartilhada. Porque se você imaginar que todas as embalagens não cheguem à coleta municipal, mesmo assim o sistema municipal precisa de ter um sistema que coleta sanitários, médicos e tudo mais. Então, acho que as duas coisas têm que se complementar. Os municípios têm que se proverem de recursos, às vezes ajudar e a gente participar ou não, para que tenha a sua coleta seletiva, e os sistemas de logística reversa vão aprimorando e vão aumentando as suas quantidades de coleta de forma a esvaziar embalagens que possam ainda existir nesses sistemas municipais. Então, aí, vamos dizer assim, embalagens recicláveis, minimizadas, e um sistema de coleta seletiva, um sistema de gestão de resíduo municipal eficiente, o assunto estará resolvido. E é isso que a gente tem que caminhar para esse alinhamento, esse encontro. Eu acho que a gente, quando o Johnny fala em alinhamento, é exatamente isso. Os dois têm responsabilidades nessa questão, e eu acho que as duas coisas têm que caminharem e melhorarem as suas eficiências, suas quantidades, de forma que lá no futuro, nesse futuro que a gente almeja, né, a gente só vai ter realmente coisas chegando para serem gerenciadas no município, coisas que não têm um valor de recuperação, valor de matéria-prima, né? Então, eu acho que esse é o futuro. Mas nesse momento aqui, a gente encontra ainda um país completamente desestruturado no sentido das municipalidades e uma logística reversa que caminha, um passo ainda não tão largo, mas que caminha em direção a esses objetivos. Tá? Tem até um comentário aqui que a Paula, lá de Governador Valadares, fez, onde ela disse que lá, no município dela, é cobrado, né, a taxa do lixo em todos os bairros e o valor é variável, né? Então, veja, é uma estratégia. Às vezes a gente ouve aqui, Eduardo, o pessoal comentar isso, olha assim, não, é porque lá na Europa funciona, né? Porque o pessoal tem mais consciência e tal. Eu fui conhecer um dos sistemas que é conhecido internacionalmente como um dos que mais funciona de coleta de resíduos lá na Alemanha, em Munique, né? Então, fui lá para conhecer a consciência do pessoal, né? Como é que é a consciência deles. Bom, a consciência deles, basicamente, é o seguinte, você paga pela quantidade de resíduo que você entrega. Então, tem alguns lugares onde você pode entregar suas embalagens, você pode ir até lá e levar, não tem problema. Agora, se não quiser ter esse trabalho, a empresa municipal de resíduo, ela vai te dar a opção de escolher que container você quer ter na sua casa. Você vai pagar pelo container, aqueles containers pequenos, de 200 litros, de 100 litros, e você vai pagar pela quantidade. Você vai dizer assim, olha, eu quero 2 containers, eu quero a coleta 3 vezes por semana, eu vou pagar um valor. Agora eu quero um container e coleta 1 vez por semana, eu vou pagar outro valor. Então a consciência basicamente bate no bolso. Então o cara já separa
o resíduo dele e ele vai levar em determinado... Eu fui conhecer um espaço lá que é mantido pela administração municipal, onde as pessoas podem levar o seu resíduo. E eu fiquei muito impressionado que chegava a ter fila de carro das pessoas indo levar resíduo de madeira, resíduo de eletroeletrônico, resíduo de podas, resíduo, todo tipo você pode imaginar, um grande espaço aberto com vários containers, as pessoas entram lá com o seu carro, jogam o resíduo lá dentro e vai embora. Ah, eu não quero fazer isso, beleza, paga. Então, quer dizer, eu acho que tem um ponto importante aqui, que a Paula traz esse exemplo, que é isso. Quer dizer, as pessoas precisam entender isso. Tem custo. O resíduo não some. Então, se as pessoas querem descartar o seu resíduo, elas têm que pagar por isso. Né? A gente paga por tudo. Por que não vai pagar pela destinação do resíduo? E, às vezes, eu acho que alguns municípios têm um certo receio de avançar com esse tema, por isso o novo marco legal do saneamento ele é importante, porque ele estabelece, inclusive, um prazo lá para que os municípios determinem a cobrança dessa taxa. Ô, Johnny, só um comentário quanto a isso. O pagamento por quantidade, ele tem vínculo com a questão do consumo consciente, né? Que está amarrado lá com o ODS 12, lá de produção e consumo. Então, na medida em que tu paga mais por isso, que isso dói no bolso do cidadão, ele também tem que refletir um pouco mais sobre a forma de consumir, né? E tentar contribuir em termos ambientais com relação a consumo, né? O consumo consciente tem a ver com isso. Então, quanto mais tu consumir, obviamente, tu vai pagar mais também para destinar o seu resíduo, né? Mas pode continuar, Johnny, aí tem um comentário aí do Renan, né? Não, eu até concluí, eu acho que só falar, Eduardo, nosso webinar aqui está chique, a gente está tendo aqui a participação do Renan lá da Alemanha, está acompanhando o webinar e está nos cumprimentando aqui pelos exemplos citados, e é isso mesmo, viu, Renan? Eu acho que a gente fala muito no geral das coisas, mas a gente não tenta entender o exemplo. Por quê? Como que chegou? O que aconteceu? Como que a gente conseguiu determinados resultados? Então é isso, Renan. Se você quiser compartilhar outros exemplos conosco, você tem aí os nossos e-mails, a gente vai pegar o seu aqui também, e-mail da Slore, da Pragma, acompanha a gente e esteja convidado aqui para os demais webinars aí que nós vamos promover. Bom, nós não temos... Quer comentar algo, Storoli? Não, está tudo bem. Johnny, eu acho que as pessoas aí que estão participando, que vão participar dos próximos encontros, né? Elas têm aí agora 21 dias, né? Praticamente 3 semanas aí para acompanhar um pouco mais de perto esse assunto. Eu sei que a maioria das pessoas atua nessa área, mas por vezes são gestores de outras áreas e não se dedicam só a isso, né? Mas para se aproximar um pouco dessa temática e trazer perguntas a partir dos próximos encontros para nós debater, né? Ou acompanhar um pouco o movimento desse tema e tentar trazer também exemplos e dúvidas, né? Com relação a isso. Eu acho que quanto mais nós trouxer exemplos de discussão para melhorar a gestão, porque é importante nós pensar assim, né, pessoal? Infelizmente, a gente tem que fazer a gestão dos resíduos, né? Na verdade, nós deveríamos praticar os 3 R's, né? Olhar primeiro para não geração, né? No processo ou mesmo no produto, né? Nós na Mercur lá já temos uma política de logística reversa com uma premissa de ter insumos renováveis, né? Na sua composição, biodegradáveis. Agora estamos lançando aí uma cola vegetal totalmente biodegradável e também outros produtos que nós temos lá. Então a composição da embalagem, todas as nossas embalagens foram substituídas para papel e não mais plástico, né? Também monocomponentes, né? Produtos monocomponentes que facilitem o desmanche dele, menores, com gramatura menor, com menos peso, porque o peso também impacta no transporte, né? Que gasta mais combustível e emite mais carbono.
Então, tudo está conectado, né, com relação a esse tema. Por vezes a gente pensa que logística reversa ou resíduos é uma coisa pequena. Tudo permeia isso, né? A nossa vida está ao redor disso aí e tem outros impactos socioambientais importantes que a gente precisa saber gerenciar. Então, o assunto é maior do que a gente imagina, né? Por isso mesmo, no início da abertura aí, o Johnny falou bastante na questão da sustentabilidade, né, do ESG e tal. E é isso que a gente está falando aqui. A gente não está falando apenas de resíduos ou de logística reversa, e sim de uma série de benefícios aí que a gente vai tentar corrigir aí com isso, né? Porque hoje, do jeito que tá complicado. Bom, pessoal, eu queria reforçar isso que o Eduardo falou. Acho que o nosso próximo webinar é dia 27 de setembro. O tema é logística reversa de embalagens. Se vocês quiserem preparar perguntas, vocês podem trazer no dia. Se quiserem aproveitar, tá aí os endereços, a Bia colocou para todo mundo os endereços aí de redes sociais, e-mails da Pragma, e-mail das Lores. Se quiserem, inclusive, mandar perguntas antes, a gente já se prepara aqui para poder dialogar com vocês. Acho que foi um bom final de tarde aqui, é muito assunto, é um tema complexo, denso, e por isso a gente fez a opção de hoje começar do início, né, que é da Política Nacional de Resíduos, para depois a gente ir avançando aí em outros aspectos importantes. Semana que vem a gente vai focar nessa questão da logística reversa, como que está na lei. Não, semana que vem, dia 27, como que está na lei, como que faz, e a gente espera reencontrar todos vocês aqui. Obrigado pela participação de todos e contamos com vocês no dia 27 também. Eduardo, para fechar aí, você e o Storoli. Da minha parte, obrigado a todos, obrigado, Eduardo, obrigado, Dione, a participação. Eu acho que esse é o nosso caminho mesmo. É um início, eu acho que iniciamos muito bem. E, claro, que daqui para frente vamos só melhorar e aperfeiçoar sempre. Obrigado, Ailton. Não, só um comentário aqui do Jorge, né? Ele colocou, ó, quando comparamos a realidade brasileira em políticos de resíduos sólidos, é porque o legislador brasileiro se inspirou na cultura da União Europeia, né? Os países europeus para elaborar a nossa lei, né? Meu mestrado possui intercâmbio com o Exalc, eu acho, né? Realidade com foco em Portugal. Ah, legal, legal. Então tá. Bom, da minha parte, pessoal, eu agradeço também a participação dos associados, convidados. Eu acho que é um tema que não tem fim, né? A gente sempre está aí para contribuir, por isso a gente promoveu, junto com a Pragma, esse evento aí para os associados e convidados, tá? Obrigado pela presença de todos. Eu agradeço em especial aí a todos também, ao Ailton, em especial ao Johnny e à Pragma pela excelente explanação aí. Eu mesmo fiz minhas anotações aqui, sempre vem um insight aí para melhorias e aprendizado, né? Então, te passo novamente a palavra aí, Johnny, obrigado. Boa tarde a todos. É isso, pessoal. Boa tarde. Obrigado às Lore, a equipe que tem colaborado junto com a gente. Obrigado à equipe da Pragma que deu suporte aqui. Obrigado por todos que participaram. E até a próxima, pessoal. Bom final de dia. Tchau.